Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo, senhor Secretário, compreendo que estarmos a tratar este assunto não é bom para a saúde mental, para quem fica doente e que tem que ir parar aos cuidados intensivos do Hospital de Angra do Heroísmo, porque de facto fica de veras assustado ficar doente nesta região. Mas é evidente que há esclarecimentos que têm que ser prestados. E há esclarecimentos que têm que ser prestados num dado contexto e numa dada leitura. E sem querer ser alarmista, há um conjunto de decisões que têm sido tomadas ao longo do tempo que têm levado a que esta situação possa ser enquadrada, entendível e se possa inclusivamente tirar algumas conclusões, e é evidente que cada um tirará as suas. Ora, acontece que com a transição das instalações do Hospital da Terceira para as novas instalações, em que houve um aumento de volumetria, assistimos também a uma redução e desmantelamento de serviços e valências, que foram inclusivamente denunciadas pelo CDS-PP, como o Sr. Secretário muito se bem deve lembrar. Ora, houve desmantelamento, por exemplo, de vários serviços da sua aglomeração em unidades, com graves consequências para os cuidados de saúde prestados e para as condições de trabalho dos funcionários que lá prestam serviço, nomeadamente os enfermeiros, sem que sejam claramente perceptíveis quais as vantagens dessa concentração na qualidade de serviço prestado. O senhor diz que não estamos a falar aqui de questões financeiras, então convém que nos explique qual é a vantagem dessa concentração e do desmantelamento desses serviços. Por exemplo, a extensão da unidade coronária como unidade autónoma do Serviço de Cuidados Intensivos, que era de facto uma novidade e com resultados extremamente eficientes em termos da diminuição da mortalidade, como o senhor sabe. Assistiu-se ao desmantelamento do Serviço de Cardiologia enquanto serviço autónomo. Senhor Secretário, estas questões obviamente que preocupam os açorianos, preocupam os terceirenses em geral e também preocupam o CDS-PP como força política que é. Então, como é que é possível reduzir valências ao nível dos cuidados cardiovasculares, quando o senhor sabe que este tipo de doenças tem graves consequências e o tempo de atendimento é crucial para o atendimento dos doentes? A denúncia pública feita pelos enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira é, de facto, um grito de desespero e também uma alerta para um conjunto de ocorrências que se arrastam, no nosso entender, há demasiado tempo e aparentemente sem resposta. Senhor Secretário, o senhor já teve a oportunidade de referir que não sabia dos casos, mas que os foi acompanhando. Convém esclarecer isto, porque isto para mim é um paradoxo. Então, foi acompanhando. Explique-nos o que é que o senhor acompanhou. E desde quando é que o senhor acompanha? Para que possamos ter uma ideia do que é que estamos aqui a falar e respondendo também às perguntas colocadas pelo deputado Paulo Estevão. O senhor Secretário Regional da Saúde disse que só teve conhecimento, e voltou agora a afirmar, dos factos a quando a denúncia dos enfermeiros, quando esta foi tornada pública, e mais uma vez aqui voltou a considerar casos pontuais as ocorrências na Unidade de Cuidados Intensivos da Ilha Terceira. Ora, convém que se esclareça essas contradições, porque antes da denúncia o senhor diz que tinha conhecimento de ocorrências nos cuidados intensivos e que são casos pontuais. Ora, diga-se de passagem que qualquer doente nos cuidados intensivos é um caso pontual. É alguém que está entre a vida e a morte e que precisa de cuidados muito especiais. E, portanto, um caso pontual é gravíssimo no nosso entender. E quando foi que estes casos ocorreram? O senhor ainda não explicou, não respondeu à pergunta do deputado Paulo Estevão. Não considera, então,
que é demasiado grave ocorrerem casos, mesmo que sejam pontuais, numa unidade de cuidados intensivos. As pessoas acreditam que uma unidade de cuidados intensivos é um serviço altamente especializado que trata doentes em estado crítico, de pessoas que se encontram, no fundo, ligadas entre a vida e a morte. Esta é a noção geral de que é um serviço de cuidados intensivos. Os diversos médicos especialistas do Hospital da Ilha Terceira continuam a prestar apoio aos doentes internados na unidade de cuidados intensivos, ou o funcionamento dessa unidade está agora entregue a um supermédico, Sr. Secretário? Que especialidades continuam a ser prestadas e que apoios têm sido dados na unidade de cuidados intensivos do Hospital da Ilha Terceira? Criaram a unidade coronária na unidade de cuidados intensivos com bons resultados, como o senhor sabe. Foi, na altura, uma grande inovação. Mas, ao fim de 2 anos, correram com os cardiologistas e acabaram com a unidade. Então, quem trata as patologias cardíacas? Então, porque se acabou com a unidade coronária? A Inspeção Regional de Saúde, que tem a responsabilidade de inspecionar, obviamente, para fiscalizar privados, a gente sabe que é extremamente eficaz. Para fiscalizar o público e situações desta natureza, como na unidade de cuidados intensivos do Hospital da Ilha Terceira, o Sr. Secretário da Saúde encomendou o serviço a outros. Sr. Secretário, a Inspeção Regional de Saúde foi impedida ou não foi chamada a intervir neste caso da unidade de cuidados intensivos do Hospital da Ilha Terceira? É uma pergunta que lhe faço. Como estou constipado, pode parecer monótono, mas o tom era de pergunta. Quem é que a tutela chamou para as diligências que estão em curso, Sr. Secretário? O Sr. Secretário da Saúde admite fazer uma sindicância por peritos externos às ocorrências e à unidade de cuidados intensivos do Hospital da Ilha Terceira? Existem protocolos nos vários serviços do Hospital da Terceira, designadamente na unidade de cuidados intensivos? Não considera o Sr. Secretário que os protocolos são fundamentais para a qualidade dos serviços prestados e para a certificação do Hospital de Santo Espírito na Ilha Terceira? Os protocolos estão publicados e são do conhecimento de todos os intervenientes, Sr. Secretário. As ocorrências na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, tornadas públicas pela denúncia dos enfermeiros, terão alguma consequência na certificação do Hospital da Terceira? Sr. Secretário, isto de facto é demasiado aterrador. Só a ideia de haver a possibilidade de casos, mesmo que pontuais, pois que quando a vida está presa por um fio não há margem para erro, mesmo que pontual. Isto faz com que nenhum açoriano possa sentir segurança e nós temos que esclarecer isto o mais breve possível, porque é preciso termos confiança num serviço de saúde e, quanto mais, numa unidade de cuidados intensivos. Queremos, efetivamente, que haja debate. Não queremos julgar ninguém a priori. Agora, queremos esclarecimentos. E o senhor tem que nos dar esses esclarecimentos. E agradeço que me responda às questões que lhe coloquei, porque vou continuar a insistir com estas e outras tantas, de forma a que fique muito claro o que é que se passa nas unidades de cuidados intensivos no Hospital da Ilha Terceira. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário e senhoras Secretárias. Bom, relativamente às respostas do senhor Secretário, é evidente que há coisas que se percebem claramente
que precisam ser esclarecidas e investigadas. Eu tenho dificuldades em perceber porque é que não avança, de facto, a Inspeção Regional, mais as ordens profissionais para esta investigação que tem que ser esclarecida. Dá-nos a sensação de que o Sr. Secretário parece estar a encobrir qualquer coisa nesse sistema. Ora, não faz sentido que a Inspeção Regional e as ordens profissionais não possam atuar de imediato perante esta situação. Por outro lado, não é a oposição que está a fazer alarido à volta desta questão. E até, curiosamente, nesta Câmara estamos todos de acordo, porque o líder da bancada do PS diz o seguinte: já Alberto Messias, do PS, defendeu que tanto a administração do hospital como a Inspeção Regional de Saúde devem apurar ao detalhe o que está a acontecer, porque o que consta no documento divulgado são acusações e referência de extrema gravidade. Ora, estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo relativamente a isto. E, de facto, o Sr. Secretário alterou procedimentos na unidade de cuidados intensivos. E, portanto, quando o Sr. Deputado Domingos Cunha refere que há 25 anos, que se atribui um louvor pelos 25 anos dos trabalhos da unidade de cuidados intensivos do Hospital da Ilha Terceira, não estamos, e vamos ser muito claros, a falar da mesma unidade de cuidados intensivos atuais. Estamos a falar, houve alteração de procedimentos reconhecidos pelo Sr. Secretário, alteração esta muito significativa e, portanto, não é a mesma unidade de cuidados intensivos que daria apoio ao Papa e ao George Bush. Não é exatamente a mesma, porque os procedimentos foram alterados e, quando foram alterados, foram desmantelados e foram estabelecidos novas formas de funcionamento. São outras e, portanto, é preciso sermos muito claros naquilo que estamos a dizer. E, portanto, estamos a falar de duas realidades completamente distintas. E, portanto, para a clareza e para esclarecimento cabal desta situação, era importante a Inspeção Regional agir, as ordens profissionais agirem e, em seguida, uma auditoria externa. E esperamos que, assim, tudo se esclareça. Porque, se não se esclarecer, a única salvação que eu vejo para o sistema para a unidade de cuidados intensivos do Hospital da Ilha Terceira é, de facto, com a saída do Sr. Secretário.